Muito bem, queridos alunos, estamos de volta aqui para mais uma empolgante aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e eu estarei aqui com vocês para esclarecer os conteúdos da aula de hoje, que serão os seguintes. Vamos conferir o nosso objeto de conhecimento. Pessoal, no objeto de conhecimento nós teremos tratamento de água e esgoto, usinas de energia elétrica, rendimento e custo, programas de imunização, prevenção e tratamento de doenças. No detalhamento da aula, nós teremos usinas hidroelétricas, fluxo de água para gerar energia elétrica, consumo e rendimento de energia elétrica. Muito bem, pessoal, é isso que nós iremos trabalhar hoje na nossa aula. Então, vamos logo iniciar a nossa aula. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as usinas hidrelétricas no começo aqui da nossa aula. E aqui ao lado, né, eu tenho aqui ao meu lado uma foto, né? Uma imagem em que aparece o lago de uma usina, né, e as comportas dessa usina abertas, né, para que o fluxo de água passe, né, por essas comportas e faça girar a turbina que vai transformar a energia mecânica, né, do giro da turbina em energia elétrica. É onde acontece aí a mágica da transformação da energia mecânica para a energia elétrica. E essa energia elétrica vai para as nossas casas, onde nós utilizamos essa energia para ligar os nossos aparelhos, né, pessoal? Então, nós temos aí, veja só, a energia hidrelétrica, ela é a eletricidade gerada da força das águas, né? Na verdade, é a energia potencial que está acumulada na água e quando a água cai, né, porque ela passa pela comporta e ela cai de uma determinada altura, ela tem energia potencial, transforma essa energia em cinética, certo? E aí faz com que gire uma turbina, certo? As palhetas de uma turbina, como um moinho, né, de água, né, giram e vai produzir um movimento, vai produzir uma energia mecânica, e essa energia mecânica é depois transformada em energia elétrica. Olha, o processo de transformação da energia potencial da água em energia cinética e, posteriormente, elétrica, ocorre no interior das usinas hidrelétricas, certo, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos falar muito sobre usina hidrelétrica na nossa aula. Veja, pessoal, a hidroeletricidade, vamos chamar assim, né? Uma palavra diferente aí para você, é a principal forma de energia utilizada no Brasil, né? E é a terceira no mundo, certo? Então, tem outros países também que utilizam a hidroeletricidade para transformar, para produzir, vamos dizer assim, né, energia elétrica, né? E no mundo também tem outros países que utilizam também. Embora se utilize de uma forma renovável e seja considerada mais limpa e barata, comparativamente às demais, a construção das hidrelétricas é responsável por uma série de impactos ambientais e sociais que podem transformar os ecossistemas locais, bem como a vida das populações que vivem nas suas proximidades, né, pessoal? Então, o que quer dizer aí esse texto, né? Vocês vão me ver aqui ao lado de uma usina hidrelétrica, certo? Só que para construir, né, uma usina hidrelétrica, além do custo, né, porque não é barato construir todo esse aparato para que a gente possa transformar essa energia potencial da água em energia elétrica no final,
o custo de construção é alto e, além disso, né, precisa de um lago. Quando se constrói uma usina hidrelétrica, cria-se um lago e uma grande parte do terreno, né, próximo à usina hidrelétrica, ele é inundado. Geralmente essa grande parte é um terreno de mata, por exemplo, certo? E o que ocorre então? Há uma grande influência ambiental, né? Porque toda a fauna e flora daquela região onde se cria o lago, elas morrem. Simplesmente ali tem esse impacto ambiental. Além do que, algumas cidades próximas também sofrem esse impacto, certo? Da construção de uma usina hidrelétrica. Então, apesar de ser uma energia limpa e renovável, ela não está isenta dos seus problemas. Existem problemas na construção de uma usina hidrelétrica, como o impacto ambiental do lago. É uma delas, né, pessoal? E aí, para que a gente faça um resumo sobre essa energia hidrelétrica, vamos mostrar aí na nossa cartelinha alguns pontos importantes. A energia hidrelétrica, ela é obtida pela força das águas. Como eu já expliquei, no lago, nesse reservatório, há uma grande quantidade de água armazenada para que, quando as comportas estejam abertas, essa água possa sair pelas comportas com uma determinada força para fazer girar as turbinas, e essa turbina vai produzir, então, a energia mecânica. Então tem lá, olha, primeiro ponto, a energia hidrelétrica é obtida por meio da força das águas, né? É no interior das usinas hidrelétricas que se dá a conversão da energia potencial da água armazenada nos reservatórios em energia cinética e, por fim, né, depois de outras transformações também, energia cinética lá da turbina que gira, não é? E, por fim, em energia elétrica, né? Por meio de vários processos, utilizando ímãs e bobinas, se consegue, então, transformar essa energia cinética, essa energia mecânica, né? Porque a energia cinética é uma modalidade da energia mecânica, a gente vai conseguir transformar essa energia cinética em energia elétrica. Agora, pessoal, a hidroeletricidade, ela possui vantagens e desvantagens, né? Eu já comentei anteriormente algumas desvantagens, que é, por exemplo, o impacto ambiental da construção de uma usina. Então, o Brasil possui extensos rios planálticos que favorecem a geração de hidroeletricidade. Ou seja, rios que passam em planícies. Isso favorece aí a construção de usinas hidrelétricas. Já o mundo conta atualmente com mais de 60 mil usinas. Das maiores do mundo, 3 ficam no Brasil, que é a usina de Itaipu, né, no sul do Brasil, Belo Monte e Tucuruí. Essas 3 usinas aí são algumas das maiores usinas hidrelétricas do mundo, né, pessoal? Então, nós temos aqui no nosso país facilidades para a construção de usinas hidrelétricas e aqui nós construímos 3 das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Agora vamos saber como funciona a energia hidrelétrica. Vamos lá, olha só, pessoal. A conversão de energia potencial da água em energia elétrica acontece no interior das usinas hidrelétricas. A energia hidrelétrica é o produto final da transformação da energia da água em movimento, ou seja, tem energia cinética. Todo esse processo acontece normalmente por meio de um conjunto de estruturas que integram as usinas hidrelétricas. Mais precisamente, os equipamentos que ficam na casa de força, as turbinas e o gerador.
Nós temos lá as turbinas, que são, né, em contato direto lá com a força da água, e tem os geradores também. Esses geradores é que vão transformar essa energia mecânica em energia elétrica, pessoal. E a gente tem aqui mais um esquema para mostrar para você. Veja só, aqui no nosso esquema, desde a parte em que a água é represada, né, onde tem lá o reservatório, né, essa parte aqui, ó, logo que acontece primeiro, aqui nós temos o reservatório, e esse reservatório cheio deixa passar a água, né, tem ali a tomada d'água, certo? Tem uma barragem, né, para impedir que todo o lago se esvazie, né, porque as comportas são abertas, nem todas são abertas ao mesmo tempo, dependendo da demanda, né, da energia, dependendo do nível do reservatório de água, né? Eu não sei se você já ouviu falar, por exemplo, que há algum tempo nós estamos aí trabalhando com bandeiras no Brasil, bandeira vermelha, amarela, que torna a energia elétrica mais cara. Por quê? Porque nessas situações é porque lá os reservatórios não estão completamente cheios, né? Então tem que se racionar a energia e a energia fica mais cara porque para ajudar a suprir a demanda temos que ligar as termoelétricas, que transformam, já usam combustíveis fósseis, né? Então a produção de energia através de termoelétricas é mais cara do que da hidrelétrica. E aí o consumidor acaba pagando mais por essa energia. Mas veja só, depois que a água passa ali da barragem, né, ela vai lá para a turbina, olha só, a turbina gira e o gerador é que vai transformar então essa energia mecânica em energia elétrica e aí essa energia elétrica é distribuída e chega até as nossas casas, chega aqui no estúdio, né, porque sem a energia elétrica nós não estaríamos aqui falando nesta aula, certo? Com a iluminação, com o som, tudo aqui depende de energia elétrica, pessoal, né? E aí na sua casa também deve ter muitos aparelhos e dispositivos que precisam da energia elétrica para funcionar. Vamos ver a imagem do esquema agora em tela cheia para você, ó. Barragem, se você não conseguiu bem ver antes, mas aqui tem, né, o reservatório, onde tem a tomada d'água, a água passa pelo reservatório, né? E aí ela desce por esse conduto aqui, que é o único lugar onde ela tem para passar, porque ele chama de conduto forçado, vai girar essa turbina que tem aqui, ó, e esse gerador aqui, onde tem um transformador, é aí que acontece a conversão da energia mecânica em elétrica, e depois essa energia vai para as linhas de transmissão, onde ela é distribuída e chega até sua residência. Bem, pessoal, vamos falar agora sobre a energia hidrelétrica na região norte. Olha só, região norte. Apesar da região norte reunir alguns dos maiores rios do Brasil, como o Amazonas, por exemplo, o Amazonas é um dos maiores rios que tem no Brasil e o maior em nível, né, em volume d'água do mundo, né, nosso rio Amazonas. O relevo de seu leito é caracterizado por planícies, dispondo assim de pouco ou nenhum desnível e dificultando o processo de instalação de usinas e geração de energia. Então, por que no Amazonas, né, na região norte, nós não temos muitas usinas hidrelétricas? É porque a maior parte dos rios são planos, né, são por planícies, e não tem os desníveis que facilitam a construção dessa usina hidrelétrica. Pessoal, agora, há, no entanto, algumas exceções, como os rios Xingu e Tocantins, que abastecem duas das maiores usinas hidrelétricas brasileiras, né? Nós temos ali, ó, uma foto da usina de Belo Monte, tá certo, pessoal? Né? Uma das maiores usinas do Brasil, né, e do mundo também. Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade, então, agora à nossa aula, colocando para você alguns exemplos, né, de exercícios que tratam dessa questão da usina hidrelétrica no Brasil. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo sobre energia hidrelétrica. É FAMERP de 2018,
diz o seguinte, ó, capacidade hidrelétrica instalada por subbacia hidrográfica em 2023. Então, a gente tem a informação, ela está um pouco pequenininha, mas a informação está naquele quadro ali, né, mostrando algumas situações dessa capacidade hidrelétrica instalada. Considerando o mapa sobre a produção de energia brasileira, pode-se afirmar que, aí nós temos algumas alternativas para analisar. O relevo de planícies explica o baixo aproveitamento hidráulico da bacia amazônica. Olha só, a gente acabou de comentar sobre isso, né, pessoal? Que a dificuldade de construção de usinas hidrelétricas na região norte é exatamente por causa desse relevo de muitas planícies, né? Pouco desníveis. Então, essa letra A aí é uma grande... ela diz corretamente, ela está dizendo aquilo que é verdadeiro. Agora, vamos ver as outras alternativas. Olha aqui. A grande distância dos centros consumidores explica o alto aproveitamento hidráulico da bacia do Paraná-Paraguai. Letra C. O relevo de depressão explica o baixo aproveitamento hidráulico da bacia do Atlântico Leste. Aqui, olha, relevos de depressão eles facilitam, né, a construção de usinas hidrelétricas. Então, a letra C ela está equivocada, assim como a letra B também, que a grande distância dos centros consumidores não tem nada a ver com o aproveitamento de energia. Vamos ver aqui o que diz a letra D. A grande diversidade biológica explica o alto aproveitamento hidráulico da bacia do Atlântico Norte, né? Grande diversidade biológica não facilita aproveitamento de construção de hidrelétricas. E letra E, a retratação da frente pioneira explica o alto aproveitamento hidráulico da bacia do Tocantins, né? Retratação da frente pioneira também está errado, pessoal. Então, a resposta correta mesmo, gente, olha, vamos ver aqui no nosso gabarito, é a letra A. A letra A, o relevo de planícies explica o baixo aproveitamento hidráulico da bacia do Amazonas, tá certo? Os rios de planície, como aqueles que estão compreendidos na bacia do Amazonas, dispõem de baixo aproveitamento hidráulico, tá? Pela ausência de desníveis acentuados em seu curso. Agora nós vamos falar sobre o consumo, pessoal, de energia elétrica. Olha só, é importante a gente entender como é que as operadoras de energia, elas fazem o cálculo para cobrar a energia que nós consumimos, certo? Porque aí você pode fazer uma estimativa de quanto você consome de energia elétrica, pessoal. Então, o que a gente vai ver agora é como a gente vai calcular esse consumo de energia que você tem aí na sua casa, que você tem aí no seu comércio, certo? Para que você tenha um parâmetro, né? Para não ser enganado. Por exemplo, como é que eu sei realmente que eu estou sendo cobrado de maneira correta? Então, pessoal, o cálculo da energia elétrica consumida pelos aparelhos eletrodomésticos pode ser feito com base na potência e no tempo em que cada um desses aparelhos permanece ligado, de modo que a energia elétrica consumida seja calculada numa unidade de medida aí que a gente chama de quilowatt-hora. Então, pessoal, veja, é importante que eu saiba que esse consumo de energia depende da potência do meu aparelho. E aí, gente, quando você vai comprar um aparelho, qualquer aparelho que você vai comprar no comércio, aí, qualquer aparelho eletrodoméstico, os fabricantes eles são obrigados a informar qual é a potência do aparelho. Porque com a informação da potência, eu sou capaz de saber quanto é que aquele aparelho
vai consumir de energia elétrica. E é claro que o tempo que eu vou usar o aparelho também é um parâmetro para que eu faça esse cálculo, né? E o tempo, aí só eu vou saber quanto tempo vai ser ligado o aparelho, né? Tem aparelhos, por exemplo, que são ligados 24 horas na nossa casa, como a geladeira, por exemplo. Ela está sempre ligada, está sempre na tomada. Como é que eu posso, então, fazer esse cálculo, né? Em quilowatt-hora. Vamos lá compreender, então, como é que esse cálculo é feito. Como fazer o cálculo do consumo de energia. Então, pessoal, para calcularmos o consumo da energia elétrica, basta sabermos qual é a potência do aparelho. E aí, né, pessoal, todo aparelho que você compra, ele tem uma etiqueta dizendo qual é a potência. Se a etiqueta não é aquele papelzinho que mostra lá qual é a letra que ele funciona, né? Porque tem aparelhos que são classificados pela letra. A letra A é aquele aparelho que consome menos energia, né? Comparado com os outros que fazem a mesma coisa, tá, pessoal? Bem, potência do aparelho, bem como o tempo em que esse aparelho funciona. A fórmula que usamos para calcular o consumo de energia elétrica é a seguinte. Então tá aqui, ó. Anote aí, ela é importante para você. O consumo, a energia elétrica, ela é igual à potência do aparelho, e aí a gente tem que escrever a potência em quilowatt-hora. E por que tem que ser em quilowatt-hora? Porque lá na sua conta de energia, o valor do quilowatt-hora é informado. As operadoras de energia, elas cobram pelo quilowatt-hora, tem um valor para o quilowatt-hora, certo? Vamos supor que certa operadora cobre R$1 pelo valor do quilowatt-hora. E o intervalo de tempo é calculado em horas, tá, pessoal? Então, a gente tem que ver que a potência vai ser em quilowatts, ou seja, 1 kW é igual a 1000 watts, né? O watts é a unidade de potência. O prefixo que aparece aí na frente, quilo, ele representa 1000. Então, kilowatt é 1000 watts. Então, se eu tenho 7 kW, é 7.000 watts. 10 kW é 10.000 watts e assim por diante. Intervalo de tempo em horas, né? É só a gente prestar atenção quanto tempo o aparelho fica ligado. Ok, pessoal? Vamos lá, então? Continuando aí, nós temos já um exercício para aplicar isso que nós acabamos de ver. Tá certo? Olha só, é um exercício da PUC de Campinas, lá de 2016. Há alguns anos, a iluminação residencial era predominante feita por lâmpadas incandescentes. Isso aqui é um passado já quase distante, né, pessoal? Porque, olha, já é de 2016 esse exercício. E aí, se você lembra ainda das lâmpadas incandescentes, aquela mais barata, elas hoje até são já proibidas, né, de serem vendidas nos comércios. Elas só são usadas, por exemplo, para estufas, né, para serem usadas em estufas, porque ela produz muito mais calor do que luz. Agora, atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, essas lâmpadas já foram trocadas, né, por outros tipos de lâmpadas muito mais econômicas, como as fluorescentes. E agora, pessoal, a gente tem as lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas, né, do que as lâmpadas incandescentes e as fluorescentes. Então, nós utilizamos muito hoje as lâmpadas que são de LED. Continuando aqui com o nosso enunciado, em uma residência usavam-se 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts. Olha aqui, isso aqui, gente, é a potência, tá? Isso aqui é a potência, 100 watts. Que ficavam ligadas em média, ao tempo, 5 horas por dia. Essas lâmpadas foram substituídas por 10 lâmpadas fluorescentes compactas que consomem, olha só a diferença, ó, é 1/5, né? Consome 20 watts cada uma e também ficaram ligadas em média 5 horas por dia. Adotando o valor de 40 centavos de real para o preço do quilowatt-hora, a economia que essa troca proporciona em um mês de 30 dias é de... Então, olha só, pessoal, a gente vai calcular quanto vai ser a economia só de trocar essas lâmpadas de 100 watts por lâmpadas de 20 watts fluorescentes.
E aqui na próxima a gente tem as nossas alternativas para marcar o valor dessa questão. Então, como é que a gente resolve esse exercício, pessoal? Primeiramente, a gente tem que calcular qual era o consumo das 10 lâmpadas de 100 watts, né? A alternativa correta vai ser a letra B, mas a gente vai resolver, olha só. Primeiramente, é necessário descobrir qual era o consumo mensal da energia elétrica antes da troca. Depois, devemos descobrir qual foi o consumo após a troca. Sabendo disso, basta calcular a diferença entre esses dois consumos para então multiplicarmos o resultado obtido pelo valor do quilowatt-hora e chegarmos à economia mensal. Então é isso que a gente vai fazer, olha aqui. Primeiro o cálculo das lâmpadas incandescentes. Lembra só, pessoal? Eram 10 lâmpadas que cada uma tinha 1000 watts de potência. Se eu multiplicar as 10 lâmpadas por 1000, o resultado, lógico, 10 vezes 100, né? Por 1000 não. 100 watts, né? Cada uma é 100 watts, então tem um zero a mais aqui. Então 100 watts. Eu já estava colocando lá as 10 lâmpadas, né? As 10 lâmpadas juntos, elas tinham uma potência de 100 watts, que equivale a 1 kW, né? Na verdade, isso aqui é 1 kW. Tá. Aí qual era a energia que elas gastavam? Olha só, a energia que elas gastavam era a potência vezes o tempo. Lembra, elas ficavam ligadas 5 horas por dia. Então eu tenho uma potência de 1000 watts multiplicada por 5. Então eu vou ter 5.000 watts de energia, certo? Agora, pessoal, elas eram ligadas por 30 dias, né? Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 30 ainda. Então olha aqui, multiplicando por 30, que são os 30 dias, o consumo dela no mês era de 150.000 watts hora. 150.000 watts hora. Colocando esse valor em quilowatts, as lâmpadas incandescentes consumiam 150 kWh por mês. Né? Isso aqui é no mês inteiro. Aí, quando essas lâmpadas foram trocadas pelas lâmpadas que têm uma potência menor, uma potência de 20 watts, as lâmpadas fluorescentes, quanto é que foi agora o consumo? Olha só, eram 10 lâmpadas, certo? Eram 10 lâmpadas, só que essas 10 lâmpadas agora eram de 20 watts. Aí o que acontece? O consumo delas foi 1/5 do outro. Ou seja, se eu multiplicar 20 vezes 10, vai ter 200. 200 vezes 5 horas de uso, vezes 30 dias de uso. Essas lâmpadas vão economizar, essas lâmpadas vão consumir uma energia de 30.000 watts-hora por mês, o que equivale a 30 kWh. Então vejam, as incandescentes gastavam 150.000 kW, as fluorescentes gastavam 30. E aí o que eu tenho que fazer agora? Eu vou subtrair, olha só. Se eu tirar 30 de 150, 120 kWh de economia. Esses 120 kWh de economia, tá? Esses 120 kWh de economia, quando multiplicado pelo valor do quilowatt-hora cobrado pela operadora, ou seja, 120 vezes 0,40, eu vou ter R$ 48 de economia, que era a resposta da nossa questão lá. A resposta era a letra B. Então veja, pessoal, só o fato de eu trocar as lâmpadas pelas fluorescentes, eu economizei 120 kWh no mês. É uma economia muito grande. Então daí porque a gente está trocando, né, as lâmpadas por lâmpadas ainda mais econômicas, que são as de LED. Essas aí do exercício eram fluorescentes. As de LED, se você perceber lá no supermercado, uma lâmpada de LED tem 7 watts de potência, tem 9 watts de potência. Você escolhe qual que você vai comprar, certo? Mais potente ou menos potente. Agora, quanto menos potente, mais economia você vai ter.
É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido aí como é que calcula o consumo de energia. E eu finalizo aqui a aula com vocês e volto em outra oportunidade. Tchau, pessoal!